Olá, bem-vindos ao Congresso Nacional Coach Segundo Jesus, nosso congresso totalmente online. E chegou o dia de mais uma palestra. Hoje nós vamos falar sobre eu passei por um processo de coaching, eu vivi uma transformação. Hoje eu vou conversar com 3 coaches. Foi difícil separar vários coaches, clientes que passaram por processo de coaching. Graças a Deus tive inúmeros que viveram uma transformação. Mas em especial convidei 3 amigos, também amigos especiais, para falar e contar um pouco para você como que foi o processo de coaching, em que momento que eles entenderam que precisavam de um processo de coaching, o que é isso, o que mudou na vida deles, que transformação é essa. Então, fique ligado, nós vamos passar por 3 entrevistas que vão se complementar em uma só palestra e que vai falar e mexer muito com você. Então, dá um start, atente seus ouvidos e nós vamos começar essa palestra agora. Sim, o coaching, traduzindo, ele é carruagem, porque é o primeiro meio de transporte, que tirava um homem de um lugar e levava um homem para o outro lugar. E o coach é o técnico, o treinador, no caso sou eu e tantos outros profissionais que nós vimos, que eu entrevistei e ainda você vai conhecer outros dentro desse congresso online. Então o coach é o profissional, aquele que passa por uma formação em coaching, é o coach. E nós temos o coach, os clientes, aquelas pessoas que passam por um processo, que são as pessoas mais importantes dentro de um processo de coaching. No processo de coaching, o coach, o profissional, eu no caso, eu sei que eu não sou o mais importante, em evidência ali é o coach. Ai, os meus coaches! São tantas histórias, tantos desafios rompidos, vencidos. Tá, e o meu primeiro entrevistado, amigo e palestrante desse dia, dessa palestra, é o Dionísio Ferreira, que está aqui comigo. Dionísio passou por um processo de coaching comigo e ninguém melhor do que ele, para falar um pouco, explicar um pouco em que momento ele viveu esse processo de coaching e em que momento da sua vida ele estava, porque isso pode edificar você, ajudar você que está com dúvidas, até querendo entender também o que é coaching nessa semana de palestras. Eu creio que você já está entendendo, aprendendo um pouco mais, mas a gente está falando, os profissionais falando, mas agora a gente vai falar com quem também passou por um processo. E eu recebo primeiro agora, converso primeiramente dentro dessa palestra hoje com o Dionísio Ferreira. Eu quero que ele se apresente, fale um pouco quem é o Dionísio, o que ele faz atualmente, fala um pouco para você e a gente já vai começar a conversar. Dionísio, obrigado, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Prazer todo meu. Fala um pouquinho quem é o Dionísio Ferreira, o que o Dionísio Ferreira faz hoje, onde você atua, conta um pouco, se apresente um pouco para quem está te assistindo. Olá pessoal, meu nome é Dionísio Ferreira, eu sou amigo do Erickson. Graças a Deus. Sou coach. Hoje, atualmente, eu sou coordenador do curso Bacharel em Louvor do Cristo para as Nações. Eu coordeno as atividades do Ministério de Louvor e Música do Cristo para as Nações, graças à bondade de Deus e ao processo de coaching feito com o nosso coach Erickson, meu grande amigo, que me auxiliou nesse processo de desenvolvimento dessa performance. Às vezes a gente ouve alguns jargões, por exemplo, que às vezes o coach ele foi um divisor de águas, mas para mim ele foi um encontro de águas. Amém. Durante todo esse processo de coach, de desenvolvimento das minhas habilidades, da alta performance, o coach foi para mim um encontro de águas. Eu via ministério aqui como se fosse uma poça d'água, família, vida profissional, saúde, amigos, sonhos, projetos, como se fossem águas paradas. E durante todo esse processo eu via as coisas se movendo, as águas fluindo e o encontro das águas. Então o processo de coaching para mim foi esse encontro de águas e então a partir daí eu comecei a ver a minha vida espiritual fluindo,
a minha vida profissional fluindo, a junção do profissional com o espiritual. Eu estava trabalhando numa empresa, havia me formado na faculdade, no curso de Ciências Contábeis, mas eu não estava muito feliz, eu precisava avançar um pouco mais, e no processo de coaching eu realmente descobri o que eu precisava fazer e como contribuir nessa terra. Uma das coisas que eu me lembro essenciais no trabalho de coach com o Dionísio foi a quebra dos medos também, porque tinha muita vontade de romper, mas ao mesmo tempo uma vontade de ficar na zona de conforto. E sessão após sessão, eu me recordo muito bem que ele era confrontado nessas sessões de coaching para avançar, para crescer, para ele chegar nesse destino, né, e já enxergar um futuro que ele vê hoje profissional, em novos rumos. Então eu vejo que isso foi muito decisivo, muito preciso e valoroso dentro do processo. Quebrar os medos. Tá, então vamos entender uma coisa importante que o Dionísio falou lá no início. Ele explicou um pouco de sair desse processo de medo, né? Então, contabilidade, seminário teológico hoje, onde ele é diretor do bacharel de louvor, é professor, leciona lá. E, recentemente, esse ano, o Dionísio formou em coaching. E hoje ele é um coach formado. Então, para você entender, uma coisa eu tinha medo de sair lá da contabilidade, da sua zona de conforto, de formação. Atua hoje também como no seminário teológico. Não é só um ministério, mas é o trabalho dele. E hoje ele fez uma formação em coaching. Então, explica hoje, Dionísio, assim, qual foi esse start e a motivação principal para fazer uma formação em coaching e como que foi essa experiência para você? Gente, o processo todo, antes de falar da formação, todo esse processo, finalizando, todo esse processo de coaching foi tão maravilhoso, tão único, que depois eu pensei, cara, eu posso estudar esse negócio, eu posso aprender sobre isso e ajudar pessoas. E o Edson foi minha inspiração, né? Claro que sim. Todo esse processo me fez sair da estaca zero, dentro dessa vida de trabalhar com pessoas, auxiliar pessoas no desenvolvimento da sua performance. E agora, recentemente, no mês de maio, eu fiz a formação em coaching, e hoje eu sou um coach, né, para a glória de Deus, mas ainda estou estudando muito sobre o processo de coaching. Hoje eu já estou palestrando dentro da área das técnicas de coaching. Legal. E pretendo já começar a atender, auxiliar pessoas no desenvolvimento da sua performance, porque as pessoas, elas às vezes vivem de imagens idealizadas, né, não conduzem o seu conteúdo vivo, e é muito importante a gente aprender a se conhecer, a conduzir o nosso conteúdo vivo. E durante todo o curso, né, toda a formação agora, eu fui trabalhado mais uma vez, e eu tenho certeza que agora já estou preparado para trabalhar com pessoas, ajudar, auxiliar pessoas no desenvolvimento da sua performance. Então a formação é magnífica, maravilhosa, e a gente tem muito a crescer e acrescentar na vida da gente. Excelente, excelente. Você pode ser daqui a pouco um dos primeiros clientes do Dionísio, quem sabe? Mas olha que importante, Dionísio reconheceu aqui, tinha alguns medos de mudanças que a gente sempre tem, eu tive alguns, passei por alguns, mas é preciso a gente sair de uma zona de conforto, independente da área que você está, carreira, ministério, seu corpo físico, qualquer área que você sabe que a sua mente ou Deus já te incomoda. E aí hoje ele viu uma pessoa que pode ajudar outras pessoas, através do processo, através do coach, através da ferramenta. Então pode ser que a sua inércia atrasa o processo de outras pessoas, né? Isso é muito sério. Ou a sua decisão de levantar, de romper, de ir com medo mesmo. Eu lembro que o Dionísio no início foi com medo mesmo, vou com medo mesmo. E hoje ganhou tanta coragem, até a coragem mesmo de encarar uma nova formação, de entrar no novo, querendo não estar entrando no novo terreno, novo mercado, novo tempo, mas entendendo que é o que ele foi chamado para fazer, né? Seguindo esse curso que ele falou dessas águas no início. E você precisa seguir um curso que Deus tem para você pode atrasar. É a mesma coisa que você ir na praia, mas você quer ficar só lavando os pezinhos, só no raso, né? Não entra. Eu preciso às vezes me lançar de fato para ver o que vai acontecer.
com medo mesmo, às vezes eu ganho uma certa coragem. Então eu quero agradecer ao Dionísio por essa entrevista, quero agradecer por ele estar disposto, com o coração disposto aqui, ajudando você, tenho certeza que te ajudou. Então muito obrigado, amigo, Deus abençoe nessa empreitada, nova carreira, nova jornada. Se Deus quiser, a gente vai, em breve, a gente vai ter alguns projetos juntos, se Deus quiser, com o coach, para abençoar vocês. Esse já é o primeiro. Então, muito obrigado. Nossa palestra não terminou e nós vamos seguir agora com uma próxima entrevista. Fica ligado aí. Olá, é um prazer estar com vocês nesse congresso online. Meu nome é Ludmila Leão, eu sou bailarina, coreógrafa, educadora física e hoje atuo como diretora do Estúdio de Dança Movimente, líder da companhia Foco. Estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês do que foi o coaching na minha vida. Bom, eu percebi que eu precisava urgente de uma ferramenta como o coaching quando eu percebi que muitas coisas estavam barradas, travadas na minha vida. Muitas habilidades, muitos planos, muitos projetos, muitas visões de Deus e que eu não conseguia muitas vezes tirar do papel, tirar da minha mente e colocá-la em execução, e quando colocava em execução não saía tão bem planejado, tão bem organizado. Então eu percebi que eu precisava me organizar, que eu precisava me perceber, me treinar. E foi aí que eu encontrei o coaching. Esse processo para mim foi maravilhoso, porque todo o processo me fez enxergar quem realmente eu sou, a minha identidade, o que Deus espera de mim especificamente, porque muitas vezes eu não conseguia delegar tarefas achando que era uma obrigação minha executar aquilo, quando na verdade Deus poderia estar me dando outras estratégias, né, outras habilidades de liderança quando eu passasse para alguém essas tarefas para serem executadas. E que, na verdade, ele esperava de mim só a organização, a projeção, o estar por trás de pessoas. Então, foi fantástico para mim descobrir que hoje a minha missão, o meu talento é treinar pessoas, enxergar pessoas. E para mim foi desafiador, ao mesmo tempo libertador. Eu me recordo que a Ludmila Leão, ela chegou... Nos conhecemos em um evento em Belo Horizonte que nós fizemos juntos e ela chegou com muitas confusões mentais, algumas coisas que precisavam mesmo serem alinhadas. E eu lembro que uma coisa que marcou muito a Ludmila dentro do processo foi uma sessão de feedbacks que nós realizamos, quando ela recebeu feedbacks ali de liderados, de pessoas da família, e foi até um pouco emocionante até. Ela ouviu o retorno daquelas pessoas e foi decisivo para ela saber onde ela estava e onde ela precisava avançar para alinhar o que as pessoas viam dela e como ela se via. Isso foi muito importante. O processo em si, ele nos faz enxergar quais são as nossas habilidades, quais são os dons, os talentos, aquilo que o Senhor realmente colocou nas nossas vidas, mas também ele nos faz enxergar as nossas dificuldades, aquilo que precisamos treinar, as arestas que precisam ser retiradas, né? Precisavam ser tocadas mesmo, as áreas mais complicadas das nossas vidas que precisavam ser treinadas, tocadas. Então foi um processo muito edificante. E o que mais me marcou foi descobrir a minha missão. A minha missão, a minha identidade, porque hoje, sabendo quem eu sou, eu sei o que eu vou fazer, quais os meus próximos planejamentos, quanto tempo eu tenho, assim eu consigo definir as minhas prioridades, assim eu consigo definir quais as estratégias, quais os próximos passos, planejar, projetar muito melhor, me organizar muito melhor e consigo ser eficaz. Então, descobrir a minha missão foi sim
o que mais me marcou nesse projeto, nesse processo todo do coaching. Um outro momento muito decisivo e marcante dentro do processo de coaching da Ludmila foi em que uma sessão eu coloquei um questionamento para ela, que até hoje a gente conversa e lembra muito, e que foi muito decisivo para a vida dela até aqui. Foi em que um momento eu coloquei para ela se ela queria ser uma bailarina que lidera ou uma líder que dança. Não, Erickson, isso é errado. Não, isso não é errado. Não é errado ser líder, não é errado ser bailarina e ser os dois ao mesmo tempo. A Ludmila é uma empresária, dona do estúdio de dança. Mas aquela decisão era importante naquele momento para ela romper em muitas coisas que ela já rompeu hoje. Então esse alinhamento para as próximas ações e decisões foi extremamente decisivo. E hoje eu vejo a Ludmila, a gente está entrando no segundo processo de coaching, já fazendo coaching e mentoria, onde a missão dela ficou muito enraizada após a definição e respostas que ela deu para ela mesma dessa pergunta. E hoje ela está realizando um trabalho de desenvolvimento de outras pessoas mediante esse alinhamento. O que eu levo até hoje é essa segurança. Segurança de saber quem eu sou, segurança de saber quais as críticas eu vou dar ouvidos ou não, quais as críticas estão pautadas naquilo que Deus espera de mim ou não, porque às vezes ouvimos críticas até construtivas, mas essas críticas construtivas, que são muito boas até para a sua vida, muitas vezes elas podem não estar pautadas no que Deus pensa ao seu respeito para aquele momento. Então essa segurança é o que eu tenho levado para toda a minha vida após o processo do coaching, porque ela me define e ela me habilita a prosseguir. E para quem anseia por um processo como esse, eu deixo aí a minha dica de que você esteja completamente aberto, com o coração disposto mesmo a ser confrontado muitas vezes, a ser impactado e também a ser enxergado, não só por Deus, mas por você mesmo. Porque muitas vezes Deus coloca as habilidades em nossas vidas que a gente não quer enxergar. E essas habilidades, elas nos serão, com certeza, cobradas. Então essas habilidades, elas têm que fazer parte de quem nós somos, de quem o Senhor espera que sejamos em cada dia da nossa vida, sabe? Eu quero deixar um encorajamento para que você se enxergue, para que você enxergue o que Deus projetou através de você, para que você enxergue o que Deus espera de você e para que você seja eficaz, cada dia mais eficaz naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Porque eu creio e eu tenho um entendimento de que os dias que estão se tornando cada vez mais rápidos, menores, o tempo que se acelera cada vez mais, com eles levam também uma importância de que muitas pessoas não têm se atentado, muitos cristãos não têm se atentado. Um dia que tem sido tão importante e útil na nossa vida, ele pode ser mais importante e útil ainda para aquele propósito que você foi criado. Então, um único dia, se você está seguro de si, se você entende quem é, se entende como uma missão, um chamado e como dons preciosos que Deus colocou na sua vida. Esse único dia pode fazer a diferença na vida de uma pessoa, 2, 3, 5, 10, mas ele também pode morrer com você mesmo pela sua falta de preparo. Esse único dia ele pode morrer com você, porque você não se ateve e não se abriu para esse processo.
E eu espero que você consiga enfrentar esse processo e multiplicar esses minutos preciosos que nós temos no nosso dia a dia. E que as suas ações, reações, atitudes, que elas sejam tomadas e preparadas mesmo por esse processo do coaching, para que você seja excelente naquilo que você está fazendo e mais excelente ainda em quem você está sendo. Grande abraço, que Deus abençoe a sua vida e que você possa colher muitos frutos desses pequenos bate-papos, mas que são conversas preciosíssimas, momentos preciosíssimos que temos feito com o nosso coração aberto, sabendo que o Senhor vai fazer muito mais através de nós. Oi pessoal, meu nome é Agatha, para quem não me conhece, eu estou aqui falando com vocês dos Estados Unidos para compartilhar com vocês como foi a vivência no meu processo de coach. Bom, eu tenho 29 anos, participei do processo de coach no ano de 2015, eu ainda morava no Brasil e estou morando aqui nos Estados Unidos já tem quase 2 anos. E quero compartilhar com vocês um pouquinho como que foi viver esse processo na minha vida. Bom, primeiro ponto é, quando eu percebi que eu precisava de um processo de coach, que eu precisava fazer um processo de coach. Bom, eu estava passando por uma situação, por um momento de muitas decisões, um momento de mudança muito forte na minha vida. Então, era aquele momento que eu precisava tomar decisões importantes que iriam definir os próximos passos da minha vida. Tinha várias opções já em vista, né? Vários caminhos a seguir, eu estava um pouco confusa, não sabia exatamente o que fazer, aquele momento de transição. Foi quando eu pensei que eu precisava de um direcionamento específico mesmo, que me ajudasse a definir mais claramente qual era a minha meta, qual era o meu objetivo e como que eu faria para alcançar aquele objetivo. E foi quando eu pensei no processo de coach. Eu já conhecia o processo, já sabia como ele funcionava um pouquinho mesmo, assim, lendo e ouvindo mesmo de alguns amigos que participaram. E eu comecei a pesquisar, procurar por alguns profissionais. Coincidentemente, uma pessoa que havia trabalhado comigo, que é o Erickson, esse profissional maravilhoso, era o coach e ele estava disponível para assumir mais um desafio aí na carreira dele e eu pronta para assumir esse desafio na minha vida. Então foi quando eu entendi que realmente eu precisava de um direcionamento e o processo de coach foi aquele direcionamento, aquele momento de vamos sentar, redefinir, reorganizar e ir em busca daquilo que você quer, que você procura. Foi interessante quando a Agatha chegou para a gente trabalhar um processo de coaching, nós já nos conhecíamos e tinha muitos desejos, mas tinha muitos medos, mas não falava em momento nenhum que eram medos, eram receios. E a Agatha chegou sem saber onde queria chegar. Eu não sei o que eu quero, eu não sei onde eu quero chegar. E eu lembro que uma sessão muito decisiva e eu vi que eu precisava dar um start para isso, para quebrar essa muleta de que eu não sei, eu ainda não sei o que eu quero, não sei onde eu quero chegar. E a gente fez uma sessão, eu lembro que eu levei ela no Parque Municipal, a gente fez uma sessão onde eu utilizei muitas técnicas de PNL, que é a Programação Neurolinguística, dentro do processo de coaching. E ali, a partir daquela sessão, desencadeou algo que ela começou a fazer planos de ações e ao longo do processo surgiram várias ações e hoje eu posso ver onde a Agatha já chegou e onde ela é capaz de chegar mediante a uma quebra e um romper. Bom, agora eu quero falar para vocês como foi o processo de coach para mim. No começo, eu não sabia exatamente os detalhes do processo, eu sabia que era um processo de direcionamento, mas eu não conhecia cada etapa desse processo, então foi um pouquinho de surpresa. É um processo muito bem sustentado, muito bem detalhado, e eu imaginava que era como se eu fosse num psicólogo, que eu sentasse, eu ia falar meus problemas, eu ia desabafar, e ele ia me dar as respostas dos meus problemas. Você tem que fazer conselhos, né? Não é nem as respostas, mas os conselhos. E na verdade não é nada disso.
O processo de coaching é um processo muito embasado e que te direciona. Na verdade, quem descobre a causa mesmo dos problemas sou eu, e como atuar nesses problemas sou eu também. Eu que vou fazer todo o processo. O meu coach, ele tá ali para me direcionar como atuar em cada ponto, né, em cada oportunidade que eu descobri que eu tenho. E a gente realmente descobre muitas oportunidades. E aí, pensando em todo o processo, são várias sessões, parece que é uma coisa longa quando você é apresentada na primeira sessão para o processo, mas vai muito rápido, ele realmente acontece muito rápido, é muita informação, são muitas atividades que você se envolve, que você participa, então passa muito depressa. E assim, eu posso ficar aqui falando para vocês 3 dias, 4 dias, uma semana, pontos que me marcaram durante o meu processo. Mas sempre tem aquele mais forte, que realmente faz você lembrar de como foi o processo, aquele que te marca. E pra mim foi a superação do medo. Engraçado, porque naquela época eu estava trabalhando em uma empresa onde eu tinha o cargo de supervisora, depois eu assumi o cargo de coordenação. E assim, aquela posição que exige de você uma postura de determinação, de referência. Então eu era referência o tempo todo para vários tipos de pessoas diferentes, com nível de educação acadêmica diferente. Então eu tinha que ter esse jogo de cintura, de saber lidar com cada pessoa, de direcionar, de estimular mesmo, de incentivar a superação, que a pessoa seja determinada e tudo. E aí, quando eu fiz o processo de coach, eu percebi que eu me enxergava assim também, como essa pessoa determinada, pessoa corajosa. Era o feedback que eu recebia das pessoas que trabalhavam comigo. E durante o processo eu percebi, na verdade, que não era assim. Eu tinha alguns medos, eu tinha algumas oportunidades e que nem eu mesmo percebia. E esse medo, é engraçado a gente falar de medo porque parece uma coisa grande, parece uma coisa, né, assim, um impacto absurdo, a gente só pensa em uma coisa, né, bem grande. Mas na verdade o medo ele pode estar escondido em coisas bem simples, em coisas que a gente não percebe. Foi isso que eu percebi que aconteceu comigo. Então, em uma simples tomada de decisão, em uma simples mudança de aparência, eu queria cortar meu cabelo e eu não tinha coragem. Eu queria conhecer um lugar diferente porque eu não tinha companhia, eu não tinha coragem de fazer, mas eu não percebia. Pra mim era parte do dia a dia, eu ia, né, passando por isso e tudo. Dentro do processo, a gente tem uma sessão em que foi um momento que a gente percebeu como o medo era um ponto tão forte que eu tava vendo e eu não tinha percebido. O Erickson pede pra que a gente cite, né, me pediu pra citar todas aquelas coisas que eu tinha vontade de fazer, que eu nunca tinha feito e por que eu não tinha feito. Fiz a listinha, sentamos, conversamos e ele me falou assim: compartilha comigo qual o sentimento que você tem em frente a cada uma dessas situações. E aí foi até nessa de cortar o cabelo, que eu falei que eu tinha vontade de mudar o visual. Não necessariamente cortar o cabelo, mas eu queria mudar o visual e tudo, e eu não tinha coragem. Poderia ser um corte de cabelo, mas eu não tinha coragem. E aí eu falei com ele assim, que o sentimento que eu tinha frente a essa situação era de covardia. E aí ele me deu uma expressão assim, forte, né? Covardia, que palavra forte, que palavra pesada. E eu também não tinha percebido isso. Me ouvindo ali, a gente analisando junto e refletindo todos os pontos, eu percebi o quanto o medo escondido por trás de pequenas coisas corriqueiras do dia a dia, estava assim, muito dentro de mim. E eu estava deixando de fazer, de viver e de tomar algumas decisões por causa do medo. Então, assim, o mais forte que me marcou mesmo no coach foi a superação do medo. Durante o processo, eu cortei o meu cabelo era quase na cintura e eu cortei, assim, bem na altura do queixo. Foi engraçado que, assim, meus amigos, a minha irmã, meu Deus, como que você fez isso? É muito corajosa, aquele negócio todo. E no fundinho era esse o medo que eu tinha mesmo, da aceitação do outro. E que o processo fez eu entender que eu não tenho que esperar a aceitação do outro, a aceitação tem que ser minha, porque o objetivo é meu, o foco é meu, o desenvolvimento é meu, é autodesenvolvimento. Então eu tenho que me preocupar comigo, com a minha sensação frente àquela decisão e as consequências daquela decisão na minha vida. Então, várias coisas eu abordei com o Erickson. Uma outra coisa que a gente até compartilha no livro, no último capítulo do livro, Coach Segundo Jesus,
que deu origem a esse congresso, ele compartilha a minha última sessão, onde a gente celebra, né, o encerramento do processo, e eu participei, eu fui com ele, eu o convidei para me acompanhar a saltar do pêndulo, que era uma coisa que eu sempre quis fazer e sempre tinha medo, inventava várias desculpas, já não dá, aquilo outro, mas na verdade estava lá escondido o medo de fazer. Simplesmente liguei e falei, olha, decidi, o que é? Não sei, não dá pra falar, bora lá, te encontro em tal lugar, em tal hora e a gente faz. E foi uma surpresa pra ele. No final, depois que eu saltei do pêndulo, ele participou comigo do rapel, então assim, foi maravilhoso, foi uma sensação muito gostosa de autossuperação, sabe? Aquele orgulho próprio de que você consegue mesmo fazer aquilo que você sempre teve vontade e nunca teve coragem mesmo de fazer. Então, ponto forte aí é o medo. Além de vários outros, mas é esse o ponto que eu compartilho mais forte com vocês. Existiam muitos medos, eram muitos medos. Medo do que os outros vão pensar, medo se vai dar certo, medos. E a gente fez um primeiro processo ainda aqui no Brasil, e depois um segundo processo que a gente fez o Coach Forever. Eu falo que ela é minha Coach Forever também, enquanto ela já estava em Trumbull, nos Estados Unidos. Mas um fato que marcou, e eu registrei isso no último capítulo do livro, para celebrar a quebra do medo, quando a gente terminou o primeiro processo ainda aqui no Brasil, a Agatha me leva pra gente saltar de um pêndulo humano. É uma ponte desativada de 13 metros de altura. Uau, foi desafiador até pra mim. Foi fantástico. E ali ela pulou de um pêndulo humano com toda a coragem. Ali eu vi que todos os medos foram embora. Depois a gente fez um rapel juntos ali. E ali eu vi que já tinha uma mulher preparada para ir para o seu destino, para o seu futuro, que era ir embora do Brasil, que era um sonho. A gente trabalhou isso no coach, a preparou para ela ir, porque ali os medos já tinham sido quebrados. E hoje eu vejo ela florescendo lá, crescendo e rompendo naquilo que ela escolheu para a vida dela, e não deixando de realizar nenhum sonho por conta dos medos. Bom, e a dica que eu dou para você que quer participar do processo de coach é que você viva esse processo com intensidade. Experimente todas as oportunidades que você tem durante o processo. Você vai participar de algumas tarefas, você vai desenvolver alguns trabalhos que vão exigir de você dedicação e alguns momentos de superação mesmo, porque você não vai esperar por aquilo e é o seu momento. O processo é para você, é o seu desenvolvimento pessoal, não é para agradar ninguém, não é para ser melhor para ninguém, é para você ser melhor para você mesmo, para você se tornar uma pessoa melhor. Então viva esse processo com toda a intensidade possível, dê o seu melhor durante todo o processo, se dedique a entender mesmo suas oportunidades, onde você está e onde você quer chegar. Trace isso com o seu coach, desenvolva suas estratégias e vivencie. O que eu te desejo é que você viva essa experiência maravilhosa, como eu tive a oportunidade. O processo de coach, ele transformou a minha vida. Hoje eu enfrento as situações da minha vida de uma forma muito diferente, a minha forma de olhar e de lidar com cada desafio, com cada situação mesmo que eu vivo no dia a dia, por mais corriqueira que seja, hoje é muito diferente, graças ao desenvolvimento que eu tive durante esse processo. Então, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Gostaria de agradecer ao Erickson pela oportunidade, primeiro pelo trabalho desenvolvido durante o processo, profissional maravilhoso, que compartilhou momentos comigo, assim, de difíceis, momentos de alegria, momentos de superações, e muito obrigada por todos aquelas dicas, aqueles puxões de orelha que são necessários às vezes. Obrigada também pela oportunidade de estar aqui, compartilhando para todos vocês como isso fez a diferença na minha vida e ainda faz, ainda vivo o processo de coach. Todas as vezes que me deparo com uma situação diferente, eu volto lá, vou até compartilhar com vocês que eu tenho aqui a minha missão, que o Erickson me deu, nós definimos juntos no processo de coach, e quando eu me sinto perdida,
ou às vezes me sinto com medo mesmo ainda, paro, eu dou uma refletida, pego a minha missão, dou uma lida, penso, será que eu estou realmente direcionada? Eu estou caminhando conforme a minha missão, conforme o que eu defini que é importante para minha vida ou não? E aí eu dou aquela refletida, acalmo, penso, né, desenvolvo todos aqueles passos, como o processo me ensinou, onde que eu tô, onde que eu quero chegar, como que eu vou fazer, tá dentro daquilo que eu defini como o meu motivo, como a minha razão de estar aqui, e eu sigo em frente, sem medo. Medo é uma coisa que hoje não faz parte mais da minha vida. Não que eu seja delinquente, que eu vá fazer todas as coisas sem responsabilidades. Não é isso, mas hoje eu não deixo de viver nenhuma experiência mais por causa do medo. O medo, ele existe, mas ele não vai ser maior que a minha coragem e a minha vontade de viver coisas novas. Então, gente, muito obrigada. Um prazer enorme estar aqui compartilhando com vocês. Espero que vocês possam viver mudanças na sua vida, em qualquer parte da sua vida, assim como eu tive a oportunidade de viver e ainda vivo. E que Deus abençoe cada um de vocês. Erickson, um beijo muito grande no seu coração. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho e fiquem com Deus, gente. Um grande abraço. Eu posso dizer com toda certeza, eu me encontrei no coaching, enquanto profissional coach. É a minha missão, eu nasci para isso. Não há prazer maior de ver os meus clientes rompendo, não há alegria maior. Isso vai além de simplesmente ser mais um trabalho, isso vai além de financeiro, vai de satisfação e de entender que eu estou servindo e contribuindo ele para ele ir de encontro ao futuro, para ele romper, para ele quebrar, sabe, qualquer tipo de complexo, medo ou qualquer outra coisa que o trava, e quando eu vejo que ele entende que ele é mais forte, que ele renova a mente, que ele é mais forte que qualquer outra coisa, e vejo eles rompendo, eu vibro. Parece que é comigo, porque também eu me torno participante daquele processo. Isso é muito bom. E não tem distância, né? Eu já atendo clientes de outros estados, outros países, outras cidades, e a gente se encontra toda semana pela uma chamada de vídeo, ou algumas cidades eu vou, não importa, eu vou, porque é a minha missão, é o que eu nasci para fazer. E eu sei que vão chegar outros coaches, que Jesus vai mandar outros, e cada um tem o seu lugar na minha mente e no meu coração. E fica aqui a minha gratidão a todos eles que eu pude ajudar na história, mas que eles também ficam na minha história. Sou muito grato, muito grato. Jesus abençoe vocês.
você que está naquele momento de dúvida, ou naquela zona de conforto, naquele momento em que, eu não sei, aqui tá bom, não sei se é isso que eu quero, mas eu vou deixar. O processo de coach é o que você precisa. É aquele momento, é aquele processo, é aquela situação que vai te incomodar. É isso que o processo de coach faz. Te incomoda e faz você sair da zona de conforto e buscar aquilo que você sempre quis, que você sempre teve vontade, que tá lá dentro, mas que tá confortável e que vai dar muito trabalho e talvez você realmente não sabe como chegar ou como alcançar aquele objetivo. E assim, viva isso intensamente. Decidiu fazer o processo de coach, procura um profissional bacana, um profissional capacitado para te orientar, para te direcionar. Não espere que você vá desabafar, falar seus problemas e alguém vai te dar conselhos, porque não é isso que vai acontecer. Você vai sentar, você vai entender suas oportunidades, onde você está, vai definir onde você quer chegar e vai trabalhar sistematicamente. A definição mesmo de passo a passo, trabalho árduo, como chegar e como alcançar aquilo que você tanto almeja. E eu, graças a Deus, tive a sorte de encontrar o Erickson, esse profissional maravilhoso, super capacitado, fez um trabalho lindo comigo, de seriedade mesmo, de profissionalismo. A gente já se conhecia antes, mas assim, não interferiu em nada, super profissional. Nos momentos em que tinha que pontuar, pontuava. Nos momentos em que tinha que direcionar, direcionava. E nos momentos em que realmente eu fiz um bom trabalho, o reconhecimento vinha e vinha com muita excelência, com muito profissionalismo.